Então, muito bom dia, caros amigos. Vou então resolver a questão proposta pelo Carlos Frias, o que agradeço vivamente, e em primeira análise vou esboçar aqui a maneira como vou atacar o problema. Ora bem, o que se passa é que temos aqui uma função, que eu desenhei aqui a vermelho, e depois é o seguinte, temos aqui um ponto P, que vai estar sempre sobre esta função e que corre esta função no primeiro quadrante. E depois temos aqui um triângulo OPQ, de tal forma que sempre que este ponto P percorre a função, portanto no primeiro quadrante, este ponto Q o acompanha e o triângulo OPQ, este triângulo que aqui está, é sempre um triângulo isósceles. Quer dizer, este lado vai ser sempre igual a este lado. Tudo bem até aqui. A primeira questão é determinar pela definição o f' de 1. E aqui as pessoas têm que saber que, pela definição de derivada no ponto 1, isto será o limite, quando x tende para 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Naturalmente vai aqui aparecer uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, não é? E então o indivíduo tem que estar atento. Tem que estar atento e conhecer este limite, que é o limite, quando x tende para 0, de ln de 1 mais x sobre x. Este é um limite mutável e dá 1. Portanto, isto para a primeira questão que ele coloca. Para a segunda questão, que é determinar ou mostrar que a área deste triângulo que aqui está é uma expressão que é a de x, penso eu, igual a x ln de 2x, aqui é preciso que as pessoas saibam que a área de um triângulo é igual à base vezes a altura sobre 2. Eu posso considerar isto aqui a base. E posso considerar aqui esta a minha altura. Então, se este ponto P tem coordenadas x, ln de x sobre 2, não é difícil de entender que esta altura só pode ser x. Conta a base. E se a altura, não é? Portanto, estou a falar na altura relativamente a esta base. É, digamos, o segmento de perpendicular baixada de P para aqui, para a base, e como a base está aqui, portanto, no semi-eixo ou y, eu chego à conclusão fácil que tenho aqui um triângulo de 90 graus. Então, este lado é comum tanto a este triângulo como a este triângulo. É comum. E também há aqui uma coisa importante. Uma coisa importante é que eu sei de antemão que o triângulo vai ser sempre isósceles. Quer dizer, este lado aqui vai ser sempre igual a este lado. Até aqui tudo bem. Isto significa que, isto vai-me significar precisamente que isto que aqui está, nestas circunstâncias, não é? Será mesmo, digamos, o ponto que está a meio de OK. Quer dizer, sendo assim, se aqui a ordenada deste ponto é logaritmo de x sobre 2, aqui teríamos este ponto Q como sendo 0 logaritmo, peço desculpa, 2 vezes logaritmo de x sobre 2. Isto é uma maneira, não é? Logo assim rápida. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou determinar as coordenadas deste ponto Q, sabendo de antemão que a abscissa é x igual a 0. Sabendo de antemão isso, vou determiná-las atendendo à circunstância de o comprimento deste lado ser igual ao comprimento deste. Ou seja, à circunstância da norma de OP ser igual à norma de QP, ou então, se quiserem, à distância entre dois pontos. Vou tentar ir por aí, quer dizer, eu desconheço aqui o Q,
o Q, digamos que é um 0y, e depois vou tentar resolver este problema manipulando y e x. Vamos depois lá ver. Na última questão, que é determinar, digamos, a abscissa para a qual, digamos aqui, há de haver um ponto tal que a abscissa torna a área do triângulo máxima, é eu pegar, portanto, na expressão que eu tenho aqui da área, faço a derivada e depois anulo a derivada e estudo, digamos, o sinal da derivada. E vejo os pontos onde a derivada muda de sinal, no intervalo 0,2, e, portanto, faço um quadro de sinal para a derivada e logo verei como é que é a monotonia, a existência de máximos, etc., por aí, de extremos, etc., etc., etc. É assim, desta forma, portanto, que eu vou resolver esta questão. Então, até já, caros amigos. Vamos, então, resolver esta primeira linha 1.1, ou seja, vamos mostrar que o f' de 1, é igual a menos 1. Ou seja, vamos mostrar que o limite quando x tende para 1 de f de x, neste caso o nosso f de x é logaritmo de 2 sobre x, menos o f de 1, que neste caso será o f de 1, como é fácil de ver, será ln de 2 sobre x menos 1. Então, como é fácil de ver, quando x tende para 1, eu vou obter aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Eu estou muito atento e estou sempre a pensar neste limite, não é? Neste limite, que é o limite, quando x tende para 0, do ln de x mais 1, ln de x mais 1, sobre x. E este limite é igual a 1. Então, eu para levantar esta indeterminação, e estando atento a este limite, eu em primeiro lugar vou aqui aplicar as propriedades dos logaritmos, atendendo a que o logaritmo de u menos o logaritmo de v é igual ao logaritmo de u sobre v. Ou seja, eu vou obter limite, quando x tende para 1, de traço fração, logaritmo, de 2 sobre x, isto tudo ainda sobre 2, sobre x menos 1. Quer dizer, isto é o mesmo que ter então limite, quando x tende para 1, do logaritmo, uma questão de fazer estas contas, isto dar-me-ia para numerador 2, porque aqui está 2 sobre 1, não é? Este 1 multiplica por 2 e iria ficar com 2 sobre 2x, ou seja, 1 sobre x. Ainda sobre x menos 1. Quando x tende para 1, é evidente que ainda continuo aqui com uma indeterminação de tipo 0 sobre 0. Então o que eu vou fazer, e como o domínio, não é, o logaritmo é R+, este x é positivo, eu vou aplicar novamente as propriedades dos logaritmos, ou seja, vou obter limite, quando x tende para 1, do ln de 1 menos o ln de x sobre x menos 1. Como o ln de 1 é 0, eu vou obter este menos, pode saltar para trás do sinal do limite, eu vou obter menos limite, quando x tende para 1, do ln de x sobre x menos 1. Ora bem, e neste momento estou quase a chegar ao fim. Vou ter atenção então a este limite e repare-se que quando x tende para 1, está ao mesmo ter x menos 1 a tender para 0, o que sugere uma mudança de variável t igual a x menos 1. Se t é igual a x menos 1, isto quer dizer que x há de ser igual a t mais 1, quer dizer, t mais 1 igual a x. E então, este limite que aqui está transforma-se facilmente, não é? Neste, ou seja, menos limite, quando t tende para 0, do ln, não é? Do ln, neste caso, de x, que é t mais 1, sobre x menos 1, que neste caso é t. Este limite é um limite notável, dá 1, e portanto a derivada no ponto 1 dá-me precisamente menos 1, como eu queria mostrar.
Então, eu já de seguida vou passar à segunda questão. Então, na continuação, eu vou mostrar que para x pertencente ao Alberto 02, a área deste triângulo, é precisamente dada por a de x igual a x vezes logaritmo de 2 sobre x. Repare-se no seguinte, em primeiro lugar, como P percorre o primeiro quadrante, P vai fazer isto, não é? Por aqui, por aqui, por aqui. Quer dizer, não pode vir para este lado. Então, isto significa que o nosso x vai estar por aqui, sempre por aqui. Quer dizer, basta ver aqui onde é que o logaritmo, não é? Onde é que o logaritmo de 2 sobre x é igual a 0. E é igual a 0 quando é igual a 1. É igual a 0 quando x é 1, ou seja, o logaritmo de 1 é 0. Portanto, estabeleci aqui esta igualdade. Como o logaritmo é uma função injetiva, eu posso concluir que 2 sobre x é igual a 1. Como também este x é positivo, nunca é igual a 0, é sempre positivo, eu posso dar aqui uma cambalhota e fico com x sobre 2 igual a 1 sobre 1 na mesma, que é 1, ou seja, x igual a 2. Quer dizer, na realidade o x só pode estar entre 0 e 2. 0 e 2. Agora a questão que se põe é o seguinte, é o cálculo da área do triângulo, pois eu, se considerar aqui a base, né, esta base, a altura será o segmento, né, da perpendicular baixada aqui deste ponto P para a base. Quer dizer, como a base está aqui no... pertence, digamos, ao semi-eixo, ao y, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, não é? 90 graus. Como tenho aqui dois triângulos, este triângulo A e este triângulo B, e como este lado é comum aos dois, não é? É comum, este lado é igual a este lado, então eu poderia dizer também que se aqui, digamos, temos um valor, digamos, sei lá, C, aqui iríamos ter um valor que seria 2C. E o problema teria resolvido, porque eu aqui já tinha, digamos, a ordenada, não é, de Q, que seria 2 vezes logaritmo de 2 sobre x. Pronto. Mas eu quero complicar isto, também para me entreter um pouco. Vamos lá ver se consigo. O que eu quero é o seguinte: se este triângulo é um triângulo isósceles, isto vai-me significar que a distância de OP é igual à distância de QP. Estou a fazer isto só para me entreter. Ora bem, então, a distância da OP é a norma do vetor PO, mas este ponto P tem como coordenadas x, ln de 2 sobre x. Ou seja, esta norma aqui, não é, deste vetor OP, será precisamente raiz quadrada, eu estou a ver aqui deste lado primeiro, será raiz quadrada, não é, de x ao quadrado mais logaritmo ao quadrado de 2 sobre x, que há de ser igual à norma de QP. Ora bem, no Q, vamos supor que eu não conheço nada. Vamos supor. Como eu não conheço nada, este Q só pode ser 0y, não é? 0y. Eu não conheço, eu não sei a ordenada, estou a supor que não sei, só pode ser 0y. Ou seja, atendendo, portanto, à norma, não é, do ponto
QP, ou se quiserem também, àquela fórmula da distância entre dois pontos, eu iria obter a raiz quadrada, não é? Estou a fazer isto mesmo muito nas calmas. De x quadrado, porque era x menos 0 ao quadrado, x quadrado. Ou também poderia ir daqui para aqui, eu ficaria na mesma x quadrado, mais, porque não, y menos ln, y menos ln de 2 sobre x, isto aqui ao quadrado. Como eu tenho aqui sempre números positivos, não é? Então eu posso estabelecer que x quadrado, não é? Mais ln quadrado de 2 sobre x há de ser igual a x quadrado mais y menos ln de 2 sobre x, isto tudo ao quadrado. E neste momento o que eu posso fazer é cancelar este x quadrado com este x quadrado. Ou seja, eu vou obter isto. Nunca se perca de vista o seguinte: o meu interesse é determinar este y, ponto de interrogação. Como é que eu vou fazer isto, né? Ora bem, uma pessoa olhando atentamente para isto, e se passar este, ou seja, se passar y menos logaritmo de 2x, isto tudo ao quadrado para o primeiro membro, eu vou apanhar uma diferença de quadrados, ou seja, eu vou apanhar logaritmo quadrado de 2 sobre x menos y menos logaritmo de 2 sobre x ao quadrado igual a 0. Como isto é uma diferença de quadrados, eu posso estabelecer aqui um produto, ou seja, logaritmo de 2 sobre x menos, agora isto que aqui está, ou seja, menos y, não é? Menos y, menos y, tudo bem. Menos por menos dá mais, estou primeiro a entrar com o sinal menos, mais logaritmo de 2 sobre x. Tudo isto que multiplica por logaritmo de 2 sobre x. E agora seria mais isto que aqui está, ou seja, mais y, não é? Menos logaritmo de 2 sobre x, igual a 0. Ora bem, é um facto que este cancela com este. E então eu vou obter este mais este, ou seja, eu vou obter 2 logaritmo de 2 sobre x menos y, e isto que multiplica precisamente por y, eu quero que isto seja igual a 0. Mas repare-se que este y não pode ser igual a 0. Não pode ser igual a 0 porquê? Não pode ser igual a 0 porque o x está entre 0 e 2. Se o x está entre 0 e 2, quer dizer, se o x nunca é igual a 0, este q aqui nunca na vida poderá ser igual a 0. Estará sempre acima, não é? Então, isto é o mesmo que ter este produto igual a 0 é o mesmo que ter 2 que multiplica por ln de 2 sobre x, não é? Menos y igual a 0, ou seja, isto igual a y. E então eu já tenho aqui o valor de y, que é precisamente o valor de y aqui, como acabámos de ver, é precisamente 2 ln de 2 sobre x. Então agora a área é fácil de calcular, não é? Porque a área há de ser a base. A base eu aqui não vou colocar o módulo, estou a lidar com números positivos. Então é só apagar isto. É só apagar mesmo isto e vou continuar. Quer dizer, o que eu vou ter então é precisamente a base, que é 2. Este tamanho aqui, né? Este tamanho que vai daqui até aqui, há de ser 2 ln de x sobre 2, que é a base, vezes a altura aqui é x. A altura é x. Base vezes a altura sobre 2. Não é? Isto aqui é que expressa
a área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2, ou seja, o que me vai dar x ln de x sobre 2. E então cheguei precisamente onde eu queria. Cheguei à conclusão que a área do triângulo é precisamente igual a x ln de x sobre 2. E, portanto, esta questão também está resolvida. Vou resolver, então, a questão seguinte. Na questão seguinte, é mostrar, por processos exclusivamente analíticos, estudar f quanto à monotonia e concluir que há um valor de x para o qual é máxima a área do triângulo OPQ. OPQ. Então, vamos lá. Eu já tenho o meu A de x. Este A de x é definido para um x entre 0 e 2. Este A de x é igual a x logaritmo de 2 sobre x. Então, determinemos o A' de x. O A' de x há de ser igual a x vezes a derivada do logaritmo, que é o' sobre u. Ora bem, a derivada de 2 sobre x é menos 2 sobre x quadrado, sobre o nosso u, que neste caso é 2 sobre x, mais ln de 2 sobre x vezes a derivada de x, que é 1. Ou seja, como eu penso que é fácil de ver, este x multiplica por 2 e dá 2x. Este x, por sua vez, também multiplica e vai dar 2x quadrado, que vai cancelar com 2x quadrado do denominador, e vou obter menos 1. Menos 1 mais logaritmo de 2 sobre x. Tudo bem, tenho aqui o A' de x. Então, o A' de x há de ser igual a 0, se só se menos 1 mais ln de 2 sobre x for igual a 0. For igual a 0. Ou seja, quando o ln de 2 sobre x for igual a 1. Quando é que o ln é igual a 1? O ln é igual a 1 quando x é e, quer dizer, o ln de e é igual a 1. Então isto quer dizer que 2 sobre x é precisamente igual a e. Como x é positivo, ora bem, isto é o mesmo que ter x sobre 2 igual a 1 sobre e. Ou seja, isto será o mesmo que ter x igual a 2 sobre e. A 2 sobre e. 2 sobre e. E então, a outra questão que se põe é, quando é que o A' de x, não é? É positivo. É positivo quando, e agora retomando aqui isto, não é? É positivo quando eu tenho aqui o sinal de maior, ou seja, quando menos 1 mais ln de 2 sobre x for positivo, ou seja, quando ln de 2 sobre x for maior do que 1, ou seja, maior que ln de e. Quer dizer, vou obter 2 sobre x maior do que e, ou seja, vou obter x sobre 2 menor, não é? Menor, cuidado, que 1 sobre e. Eu estou a lidar com números positivos. Portanto, daqui tiro facilmente que x será menor que 2 sobre e. Então o que eu tenho é isto. Eu tenho aqui um intervalo que vai de 0 até 2. Vou colocar aqui 2. E tenho aqui este número que é 2 sobre e. Ora, o número 2 sobre e, isto aqui é um sinal de menor. 2 sobre e, que esteja aqui, mais ou menos, pronto, para não estarmos assim com coisas, 2 sobre e. E eu sei que tenho aqui o A' x. E eu sei que o A' x aqui se anula. Eu sei que o A' x, por as contas que eu fiz, não é? É precisamente positivo quando o x é menor que 2 sobre e. Então o A' x aqui é positivo. Para aqui vai ser negativo. É fácil de ver, é só repetir os cálculos, não é? Negativo. Então as conclusões que eu tiro é que o meu AX, que é a área, aqui cresce, quer dizer, cresce no aberto
de 0 a 2 sobre E e depois decresce de 2 sobre E a 2, apresentando precisamente, digamos, um máximo, não é? Um máximo quando x é igual a 2 sobre E. Ora bem, agora, para determinar o valor da área, era só substituir, não é? Eu, para determinar o valor da área, calcularia o A de 2 sobre E. O A de 2 sobre E. Dessa área máxima, não é? Ou seja, seria 2 sobre E vezes logaritmo de 2 sobre 2 sobre E. O que me daria, talvez precise aqui apagar um pouco, o que me daria, portanto aqui igual a 2 sobre E, vou fazer aqui estas contas, este E, repare-se que este 2 está 2 sobre 1, o E multiplica por 2, dá 2E sobre 2, 2E sobre 2, dá E. O logaritmo de E é 1. O logaritmo de E é 1. E então a área vai-me dar precisamente 2 sobre E. 2 sobre E. Quer dizer, quando x é precisamente igual a 2 sobre E, acontece que a área também é igual precisamente a 2 sobre E. E pronto, muito obrigado, Carlos Frias, pelo exercício que propôs, portanto, no grupo Conviver com Matemática. Espero-me ter enganado. E pronto, eu gosto sempre muito de colaborar. E para todos, um ótimo dia. Muito obrigado.